Hey, what's up, Lions? Gabriel Stevenson aqui, historiador, apologista e youtuber. Em 2 Timóteo 3,16 está escrito que toda a escritura, sem exceção, foi divinamente inspirada e é completamente útil para ensinar, redarguir, corrigir, instruir na justiça, tornando todo homem de Deus perfeito e perfeitamente capacitado para toda boa obra. E pensando em te ajudar, eu vou te passar 23 dicas infalíveis para ler a sua Bíblia, as mesmas que eu uso todos os dias há aproximadamente 15 anos. E eu ainda vou te dar um presente muito especial no final. Por isso, assiste o vídeo até o fim e já deixa o teu like. Me ajuda a bater a meta de pelo menos 60 curtidas nesse vídeo, combinado? Vamos começar. Dica 1. Esteja desconfortável ao ler a sua Bíblia. Isso mesmo, sempre que estamos confortáveis demais, o nosso cérebro tende a relaxar e isso gera sono ou preguiça. É claro que você precisa de um mínimo de conforto para você se sentir bem e não ter dores no corpo, por exemplo. Mas se certifique de estar em um lugar que não te dê vontade de dormir ou te deixe com preguiça, entendeu? Se você gosta de ler em seu quarto, por exemplo, então não deite na cama. A melhor coisa a se fazer é sentar em uma cadeira. Porém, se isso não for possível, sente-se na cama, mas não deite. Mas caso você goste de ler no sofá, você também deve se sentar adequadamente e com poucas ou nenhuma almofada por perto, hein? Ah, e cuidado com o ventilador e o ar-condicionado, porque se você for parecido comigo, então eles vão te deixar com sono com toda certeza. Dica 2. Leia pouco. Sim, o ideal é ler e estudar uma pequena porção das escrituras por vez. Porém, pode ser de 1 a 4 capítulos, por exemplo. Quando nos concentramos em pequenas porções da Bíblia, nós poderemos nos aprofundar muito mais em cada uma delas, analisando o seu contexto e entendendo aquilo que o Senhor deseja nos ensinar. Mas você deve fazer isso todos os dias, hein? E essa é a dica 3. Não existem férias da Bíblia. Leia todos os dias. Um estudo realizado pela Center for Bible Engagement revelou que quem lê a Bíblia pelo menos 4 vezes por semana possui os seguintes benefícios: redução do sentimento de solidão em 30%, o alcoolismo caiu em 57%, o contato com a pornografia caiu em 59%, houve uma diminuição do sentimento de estagnação espiritual em 60%, um aumento do compartilhamento da fé em 228% e a memorização de versículos cresceu em 407%. Agora imagina só o que vai acontecer na sua vida se você ler a Bíblia todos os dias. Dica número 4. Devocional não é feito apenas de manhã. O devocional feito pela manhã é o melhor para muitas pessoas, mas isso não significa que seja o melhor para você. Encontre o seu melhor horário para fazer o seu devocional. Se você é alguém noturno como eu, por exemplo, então o melhor horário talvez seja de noite. E quem acha que ler a Bíblia à noite é a pior decisão, na verdade, está tomando a si mesmo como um padrão para todos os demais. Dica 5. Reserve um tempo de leitura. 15, 20, 30 ou 50 minutos, não importa. Apenas reserve um momento para ler a sua Bíblia e tente encaixar isso nos seus afazeres. E se você não conseguir separar um tempo para isso, então quer dizer que você precisa rever algumas coisas na sua vida. E isso me leva às dicas 6, 7 e 8. Dê prioridade para a palavra, organize a sua agenda pessoal e não negocie a leitura diária da sua Bíblia. Eu garanto que o seu relacionamento com o Senhor vai aumentar de uma maneira surpreendente. E você vai se sentir muito melhor e mais abençoado se fizer essas 3 coisas. Além disso, é claro que você vai crescer também em graça e muito conhecimento bíblico. A dica de número 9 é leia com Deus. Convide o Espírito Santo para te guiar em sua leitura. O Senhor é o verdadeiro autor da Bíblia Sagrada e não existe ninguém melhor do que ele para te auxiliar. Já as dicas 10 e 11 são: medite naquilo que você acabou de ler e faça perguntas ao texto. Meditar na Bíblia nada mais é do que você tentar entender a história ou os ensinamentos contidos nela. Para isso, você deve inclusive fazer perguntas para o texto. E as perguntas básicas que podem ser feitas são: quem, como, quando, onde e por quê. Por exemplo, quem falou isso? Como isso foi feito? Quando isso aconteceu? Onde estavam? E por que isso aconteceu dessa maneira? Meditar e fazer perguntas ao texto bíblico irá te levar para uma compreensão cada vez maior e mais profunda da Bíblia Sagrada. A dica 12 é: seja avesso a teorias malucas. A internet está cheia de teorias sobre a Bíblia sem qualquer fundamentação. Você já sabe disso. Não apresentam nenhum versículo, uma fonte histórica realmente confiável, um dado científico verificável, absolutamente nada. Mas são pessoas que muitas vezes se passam por sábias e conseguem mexer com as nossas emoções, atiçando a nossa curiosidade. Por isso, evite ser
contaminado por essas teorias da internet e evite você mesmo de ficar criando teorias sem fundamentação, hein? Baseie as suas conclusões em versículos da própria Bíblia. E se for uma informação histórica ou cultural que você queira passar, então se certifique de verificar se são fontes confiáveis. O que me leva para a dica 13. Use comentários bíblicos. Se você está começando ou se já é avançado na leitura e no estudo da Bíblia Sagrada, o melhor material de apoio que você terá são os comentários histórico-culturais da Bíblia, Antigo e Novo Testamento, como por exemplo o de Craig Keener. Aprender sobre a história e os costumes culturais dos povos da Bíblia nos ajudam a nos aprofundarmos ainda mais na nossa compreensão. E é por isso que o link para o comentário do Dr. Keener estará no primeiro comentário fixado aqui desse vídeo. Dicas 14 e 15 são: peça ajuda e leia bons livros. O pastor ou outro irmão da sua igreja que seja bem instruído na palavra são pessoas que poderão te ajudar a entender aquilo que você está lendo na sua Bíblia. E os livros também são uma ferramenta auxiliar muito poderosa para isso. Peça dicas para aquele que estiver te ajudando ou pesquise cuidadosamente sobre o autor e a proposta daquele livro antes de comprar. E cuidado para não ser enganado pela capa. A dica 16 é: se inscreva em canais do YouTube que falem da Bíblia. Esse canal aqui, por exemplo, é um excelente lugar para você aprender sobre teologia, interpretação bíblica, história da igreja e defesa da fé. Por isso, se certifique de estar inscrito no canal e com o sininho ativado para sempre ser avisado quando eu lançar um vídeo novo. Dicas 17 e 18 são: leia mais de uma versão e evite paráfrases. Ter mais de uma versão da Bíblia pode te ajudar e muito a compreender melhor aquilo que está escrito. Versões como ACF, ARA, NVI, NAA e NVT são excelentes para gerar uma comparação entre si, mas evite paráfrases, como por exemplo a Bíblia A Mensagem. Não é que essas paráfrases não podem fazer parte da sua leitura, mas Bíblias como essa que eu citei não são uma tradução fiel do texto original em grego ou hebraico. Essa Bíblia, por exemplo, utiliza uma linguagem mais contemporânea e de fácil compreensão, é verdade. O problema é que ela acaba substituindo ou alterando o conteúdo original em muitos versículos. É uma Bíblia que pode até fazer parte da sua biblioteca pessoal se você quiser, mas que não pode nunca ser usada para fundamentar os seus estudos da Bíblia Sagrada. Dicas 19, 20 e 21. Faça anotações, grife partes da sua Bíblia e use marca-página. Usar um marca-páginas te ajuda a saber onde você parou. Grifar versículos te ajuda a localizar rapidamente uma parte importante do texto. Mas o que realmente te faz memorizar uma informação mais facilmente são as anotações. Por isso, tenha sempre perto de você um caderno ou utilize as margens da sua Bíblia. E cuidado com o uso de canetas coloridas, porque a tinta delas pode passar para o outro lado e manchar tudo. É por isso que, particularmente, eu prefiro usar lápis grafite para escrever na minha Bíblia. Dica 22. Use um plano de leitura. Ter um plano de leitura irá te ajudar bastante a manter o foco e ler a sua Bíblia todos os dias. Existem literalmente diversos planos gratuitos que você pode encontrar na internet. Planos de 3, 6 ou até 12 meses, que você preferir. Mas a dica 23 é a mais importante. Ler não é suficiente. Viva a Bíblia. Se você quer viver tudo aquilo que Deus tem para sua vida, não poderá apenas ler a Bíblia. Você precisará praticar e viver aquilo que está escrito e que é a vontade de Deus para os homens. Fazendo isso, eu garanto que você vai experimentar coisas realmente extraordinárias. Vencerá as vontades da sua carne, se libertará de vícios, o diabo não poderá lhe resistir e você se tornará cada vez mais parecido com Cristo. Agora eu tenho o presente que eu prometi para você. Você sabia que os 66 livros da Bíblia não estão dispostos em ordem cronológica? Pois é. Só para te dar um exemplo, a história de Jó acontece depois da Torre de Babel, mas bem antes da história de José, quando ele foi vendido para o Egito como escravo. Por isso, eu preparei um plano bíblico cronológico de 12 meses, que vai te ajudar a entender adequadamente quando e como cada evento bíblico ocorreu. O link está no primeiro comentário fixado. Agora, além do seu like e da sua inscrição, comenta o que é que você achou dessas dicas todas e também do presente que eu te dei. Depois de comentar, compartilhe esse vídeo com mais pessoas. E aqui do lado tem mais alguns vídeos que você vai gostar. Obrigado e até a próxima.